Bom, pessoas, antes de fazermos a questão, eu gostaria de me apresentar, tá? Pra quem não me conhece, eu me chamo Antônio Arval, sou do terceiro ano, tá? Tô fazendo aí a UBMEP agora no nível 3, 18º UBMEP. Mas, enfim, eu vou dar início aqui a uma saga de questões da segunda fase propriamente dito, tá? Porque, além de ser uma forma de eu treinar a minha fala, a minha dissertação, o meu raciocínio, é uma forma também de vocês aprenderem comigo, tá? Então, recentemente teve a cerimônia de premiação aí da UBMEP na região BA02, e eles deram as menções honrosas juntamente com algumas medalhas de bronze e de prata e também deram esse livro aqui, tá? É um livro de problemas, tá? Tem todos os problemas desde o ano de 2005 até o ano de 2019, tá? Problemas apenas no nível 3. Claro que pode acontecer de ter questões que caíram no nível 1 e 2, porque tem questões que caem nos três níveis e pode aparecer aqui, tá? Mas são questões exclusivamente no nível 3, entre aspas, tá? São questões voltadas para o nível 3. Bom, hoje vamos estar resolvendo uma questão de álgebra aritmética, tá? É uma questão considerada média, tá? Porque o livro é dividido em dificuldades, né? Então tem questões fáceis, tem questões médias e tem questões difíceis. Bom, e a questão diz o seguinte, ó. Na figura, temos um aparelho com três discos, C de centena, D de dezenas e U de unidades, nos quais aparecem em ordem os algarismos de 0 a 9. O visor, né, o seu visor mostra o número CDU, a partir do qual é calculado o número de controle, 10 mais C menos D mais U. Por exemplo, quando o visor mostra 794, o número de controle é 10 mais 7 menos 9 mais 4, que dá 12. Quando giramos o disco C ou o disco U, o disco D gira junto. Não é possível girar o disco D independentemente. Por exemplo, se o visor mostra 794 e o disco C for girado de uma unidade de 7 para 8, o visor mostrará 804. Por outro lado, se o disco U for girado de uma unidade de 4 para 3, o visor mostrará 783. Tá, então é uma questão que tem um enunciado bem grande, tá? Mas não é difícil. Basicamente, ele diz que a gente tem uma máquina. Aí dentro dessa máquina a gente tem os discos C, D e U, tá? No caso, C são as centenas, D as dezenas e U as unidades. E todos os discos são numerados aqui de 0 a 9, tá? E daí a gente vai calcular o número do controle, que é basicamente a soma de 10 mais C menos D mais U. Então, vamos entender o problema. Por exemplo, se eu tivesse aqui o número 794, qual vai ser o número do controle? Para fazer o número do controle, eu vou simplesmente pegar o 10, daí eu vou somar com 7, que é a centena, vou subtrair 9, que é a dezena, e vou somar 4, que é a unidade. E agora a gente faz, ó, 10 mais 7 dá 17, 17 menos 9 dá quanto? Calma aí, 10 mais 7 dá 17. 17 menos 9 dá 8. E aí, 8 mais 4, isso aqui está dando 12. Portanto, o número de controle de 794 é igual a 12, tá? Bom, aí no item A, ele pergunta, né? Qual é o número do controle quando o visor mostra 804? Tá, então o item A, como de costume, é só para ver se a gente entendeu o problema. Então, eu vou ter aqui o número 804. Como é que eu calculo o número de controle? Eu vou pegar a centena, tá? Vou pegar aqui, ó, o 10. Daí eu vou somar com a centena, vou tirar a dezena e vou somar com a unidade. Então, aqui agora eu vou apenas substituir. Então, eu vou ter o 10 mais o 8 menos o 0 mais o 4. 10 mais 8 dá 18, 18 mais 4, isso aqui está dando 22. Ou seja, o número de controle de 804 é igual a 22, tá? Agora vamos ao item B. Bom, no item B, ele pergunta o seguinte, ó. Quando o visor mostrava 690, girou-se em um dos discos C ou U de uma unidade e o número de controle não se alterou. Qual passou a ser o número do visor? Tá, então ele está dizendo, né, que tinha o número 690. Então vamos colocar aqui, ó, o 6, aí aqui o 9 e aqui o 0. Então aqui é a unidade, aqui é a dezena e aqui é a centena. Bom, primeiro vamos calcular o número de controle de 690, porque daí a gente consegue deduzir qual vai ser o próximo número, tá? Então, o número de controle desse cara vai ser o 10 mais o 6 menos o 9 mais o 0. Logo, eu vou ter que o número de controle vai ser quanto? Ó? 10 mais 6 dá 16 e 16 menos 9, isso aí está dando 7. Ou seja, o número de controle de 690 é igual a 7. Só que a gente vai pegar e vai girar um disco, tá? A gente vai girar um disco C ou um disco U. Só que a gente tem que lembrar do enunciado. Ele diz aqui, ó, que quando a gente gira o disco C ou U, o disco D gira junto, tá? Então, por exemplo, se eu pegar o C, o D vai girar também.
E se eu pegar o U, o D também vai girar. Então, quando eu pego apenas o C, o D e o C giram, porém o U fica do mesmo jeito. E quando eu pego o U e o D giram e o C fica do mesmo jeito. Tá, então a gente vai usar ou o G, ou melhor, ou o C ou o U. Tá, então aqui a gente vai ter que testar 4 possibilidades. Porque pode acontecer de eu girar o U para baixo ou para cima, ou pode acontecer de eu girar o C para baixo ou para cima. Então, vou colocar aqui, ó, aqui é o C, aqui é o D e aqui é o U. Tá, então vamos testar as possibilidades. Vamos supor que eu gire o C para baixo ou para cima. Vamos supor que eu gire o C para cima, tá? Então, vou pegar aqui, ó, o C e vou girar ele para cima. Quando eu faço isso, o que é que acontece? A gente volta aqui na questão. Nota que em cima do 6, a gente tem o 5. Então, vai lá para o 5. Porém, como eu girei o C, eu também vou ter que girar o D. Então, se o 6 vai passar para o 5, então o 9, ou melhor, o 8, né? Ele vai passar para quem? Vai passar para o 7. Então, eu vou ter que aqui vai virar 5. Aí, o D, que era o 9, né? Que era o 8, na verdade, vai passar a ser o 7. Porém, o 0, ele vai continuar sendo 0, já que ele é a unidade no caso. Ah, tá. Eu fiz um... calma aí. Eu tô girando o C, tá? Então é isso mesmo. Então, o C, que era 6, vira 5. O D, que era 9, vira 7. É 9? Ah, esse é 9 aqui vira 8, tá? Me desculpa, pessoal. Calma aí, que agora eu fiquei confuso. Quando o visor mostrava 690. Tá, então a gente está considerando aqui o 6, o 9 e o 0. Então, a gente vai girar o 5, aí 8 e 0. Então, é isso mesmo. Então, é 5, 8 e 0. Mas como aqui é 9, então vai ficar 8. 5, 8 e 0. Aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai somar os dígitos desse cara. Então, vai ser o 10 mais o 5 menos o 8 mais o 0. Nota que 10 mais 5 dá 15. E 15 menos 8, isso aí tá dando quanto? Isso aí tá dando 7. Então, nota que quando eu giro o C para cima, eu fico com o número 580 e obtenho 7, que por sua vez era o número de controle de 690. Então, a gente pode afirmar que o número que vai aparecer, ou que vai ficar no visor, é o 580. Então, o número do visor é igual ao 580. Tá, então me desculpa, tá? Nessa questão eu me embolei um pouco, tá? Porque eu tava confundindo. Aqui a gente tinha o 690. Então a gente tinha o 6, o 9 e aqui no final tinha 0. Então quando eu giro o C para cima, o 6 vira 5, tá? E o 9 ele vira quanto? Ele vira 8. O 9 ele vira 8, tá? Porém, esse cara aqui do final ele continua sendo o mesmo cara, já que eu não mexo no U. Agora vamos ao item C, tá? O item C é um pouco mais complicado, porém não deixa de ser também uma questão relativamente fácil. Bom, ele diz o seguinte, ó, explique por que o algarismo das unidades do número de controle não muda quando se gira qualquer um dos discos C ou U. Tá, então aqui agora ele está dizendo o seguinte, ó, se você pegar um número qualquer, por exemplo, se eu pegar aqui o 794, a gente já tinha visto que o número de controle desse cara é igual a quanto? É igual a 12, então vou colocar aqui. Agora, se eu girar o disco C, o que, que vai acontecer? Vamos supor que eu gire o disco C para baixo. Se eu girar o disco C para baixo, aqui esse 7 vai virar 8, aí o 9 vai virar 0 e o 4 vai continuar sendo 4. Por quê? Porque vai continuar sendo 4 porque eu girei o C. Então, se eu girei o C, vai girar o D e o U vai ficar do mesmo jeito. Aí, agora eu vou calcular o número de controle. Eu vou ter aqui ó, o 10 mais o 8 menos o 0 mais o 4. E a gente sabe que 10 mais 8 menos 0 mais 4, isso aqui está dando 22, que é justamente o número de controle. Nota que os números de controle, eles não são iguais, porém, o dígito das unidades do número de controle são iguais. Então, se você fizesse com qualquer número, você sempre teria o mesmo dígito no final como sendo igual. Mas a gente tem que explicar isso genericamente. Então, vamos pensar se tivesse o número ABC na máquina, tá? Vamos supor que eu coloquei o número ABC. Então, A é a centena, B é a dezena e C é a unidade. Então, o número de controle desse cara aqui vai ser quanto? Vai ser ó, o 10 mais o A menos o B mais o C. Só que, quando a gente usa o C e gira o disco D ou o U e gira o disco D, a gente vai estar ou aumentando 1 ou subtraindo 1, tá? E a gente vai fazer isso tanto aqui com o A ou com o B, ou com o B e o C, tá?
Então tem essas duas possibilidades. Então se a gente provar para um caso, para os outros casos seria exatamente a mesma coisa, então não tem necessidade de mostrar. Então vamos lá, vamos supor que eu peguei o C e girei para cima. Então quando eu giro o C para cima, o que é que acontece? Eu vou acrescentar um em C e vou acrescentar um também em D. Então aqui ó, eu vou ter o quê? Eu teria o 10 mais o C, só que o nosso C aqui, no caso, é o A, tá? Então, eu vou pegar o A, que está ocupando a casa das centenas, e vou somar 1. Agora, eu repito o sinal do menos. E agora, eu vou fazer o quê? Eu vou acrescentar 1 também no B. Porque quando você gira o C, você gira o cara que está do lado dele, que no caso aqui é o A, então você vai mudar também o B. Então, aqui vai ser B mais 1 mais o C. Então, nota que agora eu resolvo essa expressão. Eu vou ter ó, o 10 mais o A mais o 1. Aí, menos com mais dá menos o B. Menos com mais dá menos 1. Mais o C que já estava aqui. Então, nota que eu vou ter 10 mais A mais 1. Menos B menos 1 mais C. Nota que eu posso simplificar esse mais 1 com esse menos 1. E daí vai restar o 10 mais o A menos o B mais o C. Ou seja, mesmo você girando o C ou você girando o B, vai voltar a ter esse mesmo número de controle aqui, ó. É por esse motivo que o dígito da unidade, ele sempre é o mesmo, tá? Porque a gente volta, digamos que para a mesma fórmula. Então, mesmo que a gente mude ali uma coisinha, tipo, você aumente ou diminua 1, você vai voltar para essa fórmula e, consequentemente, o dígito da unidade, ele vai ser o mesmo, tá? Bom, então agora a gente vai para o item D, tá? No item D, a gente tem o seguinte, ó. No entender, ele diz, ó, explique por que é impossível, a partir do número 978 no visor, obter o número 555 através de giros dos discos C ou U. Tá, então agora a gente vai ter o número 978 e a gente quer chegar no 555, tá? Então, primeiro vamos fazer o quê? Vamos calcular o número de controle do 978. Então, o número de controle desse cara, ó, vai ser o 10 mais o 9 menos 7 mais 8. Então, nota que eu vou ter 19 menos 7 está dando 12 e 12 mais 8 está dando 20. Então, o número de controle de 978 é 20. Agora, ó, o número de controle do 555 vai ser quanto? Vai ser ó, o 10 mais 5 menos 5 mais 5. 10 mais 5 menos 5 corta, e 10 mais 5 tá dando quanto? Tá dando 15. Ou seja, o número de controle desse cara é 15, e aqui é 20. Só que a gente viu que conforme a gente vai girando os discos C ou U, o número, que é o dígito da unidade de controle, ele é sempre o mesmo. Então, se aqui deu zero, então aqui também teria que ser zero, tá? Então, por esse motivo é impossível. Então, não é possível, porque se no item C o número de controle ele sempre vai ser o mesmo, como a gente viu aqui, o número da unidade do número de controle, então aqui também teria que seguir a mesma lógica, tá? Então, você poderia usar esse argumento muito bem para explicar. Uma outra forma de explicar é que esse cara aqui, ó, é um número múltiplo de 11. Então, a gente tem 11 vezes 55. Ou a gente poderia ter, por exemplo, 111 vezes 5, tá? Então, para obter esse 555, a gente teria que poder girar o D, só que de forma independente, tá? Porque a questão ela nos dá essa restrição. Quando ele diz aqui, ó, é possível girar o disco C com o D ou U com o D, mas nunca girar apenas o D, tá? Então, é por esse motivo aí, esses dois motivos que você não pode sair do 978 e chegar no 555. Tá, então essa foi a questão, espero que tenham gostado e tenham entendido. Eu me confundi um pouco nesse item B aqui, tá? Porque é uma questão confusa, de fato, o enunciado é grande, mas enfim, você poderia usar essa lógica aqui que eu usei para explicar o item B, o item C, que é somar 1 ou subtrair 1, tá? Aí você teria que fazer esses quatro casos, né? Que é o caso em que você soma 1 aqui no A e soma 1 no B, ou o caso em que você soma 1 no B e soma 1 no C. Claro que ainda tem o caso de você subtrair 1 no A e 1 no B, ou você subtrair 1 no B e 1 no C. Então, nesses quatro casos, você voltaria a ter o 10 mais A menos B mais C. Então, por esse motivo que o dígito da unidade do número de controle é o mesmo. Tá? Então, é muito comum que questões que tem a ver aí com centenas, dezenas, unidades, tá? Principalmente no nível 3. Não é à toa que ano passado, quando eu fiz a prova, a primeira questão era uma questão que tinha que usar aí esse cara aqui, ó. ABC é igual ao 100A mais o 10B mais o C, tá? Você tem que saber reescrever o número de 3 logaritmos como sendo esse cara daqui. Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Caso tenham alguma dúvida, deixe nos comentários.
Valeu, falou e até a próxima questão, que provavelmente vai ser de aritmética também.